Boa noite, amigos da rede. Estou aqui para agradecer a presença de quem hoje prestigiou o professor Rodrigo na palestra sobre o Fórum Privilegiado na Livraria Saraiva aqui do Praia de Bela Shopping. E aproveitando que eu estou inspirada para fazer outro vídeo, estou aqui para chamar vocês para a palestra do Márcio, que vai acontecer no dia 30, lá na Livraria Saraiva do Pátio Paulista em São Paulo. Além de reforçar o evento do Márcio, também veio lembrar que a gente está organizando uma atividade no dia 19, antes um pouquinho então, 19, daqui a 2 semanas praticamente, a atividade do mutirão de grafite Luz no Cárcere, Nós por Nós, no Presídio Central de Porto Alegre, no Pátio das Galerias E1 e E2. Por que nós estamos fazendo isso? Em primeiro lugar, para ressignificar a ideia de não lugar, né? Que lá não é um lugar para ninguém, realmente do jeito que é a grande estrutura, precisa de melhorias, as soluções não são imediatas e não são espontâneas, são histórias de vidas, são pessoas, não são números, e justamente pensando nisso, nós precisamos pensar em ressignificar esse lugar, né? E o direito, ele apresenta várias estéticas, e uma das estéticas que existe é a arte, né, a pintura. Então, que a gente transforme um painel que esteticamente é uma barreira, né, para enxergar o outro lado da cidade, o outro lado do universo que se tem ali. O que um painel de arte, né, que vai ser feito por artistas plásticos voluntários, coordenado junto comigo e com o Trampo, Luiz Flávio Trampo, pode fazer com que as pessoas mudem essa visão de não lugar, né? Então vamos pensar, refletir sobre isso, pensar também que esse lugar deve ser transformado num lugar melhor, no centro de referência da América Latina e do mundo, como um lugar de resgate e de proteção aos direitos humanos. Hoje, sendo a contradição disso, né, tendo muitos direitos violados, né, por falta de estrutura, o que a sociedade gaúcha, o que a sociedade brasileira pode mostrar para o mundo que essa história pode ser modificada, principalmente pensando no direito à memória, que as coisas não se apagam, né, daqui a 50 anos. O que pode ser aquele lugar? Aquele lugar pode ser um centro de referência mundial de pesquisa, de integração, de inclusão, de um novo olhar para a questão da desigualdade social, ou ele pode ser um lugar onde pessoas compraram e fizeram grandes condomínios isolados, né? Ali é perto da PUC, é perto da Perimetral, então a gente sabe que a gente carrega nesse lugar, que é um lugar estratégico, duas visões, né, do que fazer no futuro com o Presídio Central. Então eu deixo uma inquietação minha para vocês, e dizendo para vocês que eu tenho trabalhado e procurado estimular que haja uma melhoria nesse espaço, né? Como cidadã, como brasileira, eu acredito no ser humano, como cristã, e peço apoio de vocês, né? Para que a gente repense sobre o que é o direito à memória, né? Por que é importante as pessoas conhecerem o seu passado, conhecerem o passado das gerações que se foram, né? E o que a gente pode aprender para não repetir os erros no futuro, né? Se hoje é um lugar que está se construindo uma sementinha, né? Num lugar pequenininho lá, com apoio de muitas pessoas, possibilitado pela SUSEP, Brigada, Vara de Execuções, Ministério Público, e feito pelo jornal lá, com a participação muito importante e vital dos presos, das pessoas que moram lá, que estão residindo lá nesse momento. Então, o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham inclusão, né? Tenham leitura, tenham trabalho, pensem em outras coisas. Então, eu peço para vocês que, nesses 2 recados noturnos que me veio à memória, a minha inquietação aqui, para que vocês reflitam nisso, né? Primeiro, dia 19, então, a gente vai organizar um mutirão de grafite.
e eu quero poder fazer com que as pessoas que estejam trabalhando usem uma camiseta que eu pretendo conseguir apoio aí de alguém que pode ser você aí na internet, para conseguir ou doar as camisetas para a gente fazer a identificação, todo mundo identificado, muito bem organizado, cuidado, zelado no sentido de zelar mesmo, de fazer com que se tenha o respeito ao trabalho que já existe lá dentro, para que tudo ocorra dentro de um alto grau de responsabilidade, alto grau de inclusão e principalmente pensando que a transformação é interior e também precisa ser exterior. Então as duas coisas trabalham junto. Vamos mudar não lugar para um lugar de afeto, de dignidade, de mudança interior e exterior, né? Vamos fazer a diferença. Então convido vocês para ajudarem, seja com tinta, seja com roupa, seja com livro, seja com uma palavra, seja com a multiplicação desse vídeo. E eu vou ficar muito feliz, né? Acho que é importante, a gente está atingindo muitas pessoas pela internet e a minha vontade mesmo é que as pessoas tomem consciência de que expressão é fundamental para a cidadania. Cidadania sem expressão gera opressão. Eu já digo isso há bastante tempo e venho repetir aqui para vocês, porque não adianta a gente só ser livre para percorrer. Mas a gente tem que ser livre para poder dizer, para poder gravar, para poder lembrar, para poder criticar, para poder provocar, para poder transformar, tá bom? E no dia 30, então, de abril, como eu falei, Márcio Berclas estará comigo lá, ele apresentando a sua dissertação de mestrado sobre conselhos sociais. Ele vai explicar tudo o que acontece dentro do conselho, como é que funciona, e vai acontecer em São Paulo. Então eu peço assim, quem tem amigo em São Paulo, quem puder dar uma compartilhada nesse vídeo, são acho que 2 recados bem importantes e que é uma provocação também para vocês, né? Daí vão falar, mas Carmela, e o outro lado, né? E a vítima? A vítima também precisa ser cuidada, mas a gente tem que cuidar do todo. E eu estou fazendo a minha parte, estou tentando fazer um pouquinho, né? Com a ajuda de vocês, a gente está fazendo isso maior. Então, prestem atenção, né? E sejam conscientes aí na maneira de pensar o que a gente pode fazer desse lugar, do não lugar para um lugar de significação. Tá bom? Obrigada.